Bom dia, alunos do nono ano da Escola São João. Espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo eu vou explicar os conceitos na apostila de vocês. Espero que dê certo. Não vou poder colocar em tela cheia aqui no PowerPoint, porque esse programinha que eu baixei, ele fica travado no primeiro slide ali, se estiver em tela cheia. Então vai ficar desse formato aí. Na aula de hoje, então dia 23/3, nós temos 2 horas aulas. Ficou programado para nós estudar o capítulo 2, conjunto dos números reais, leitura da página 140, resolver os exercícios da página 141 a 143 e tem um link para vocês completar um pouco o estudo para ficar um pouco mais claro do que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, lá na página 140, então, temos o conjunto dos números reais. Vimos anteriormente que o conjunto dos números reais, representado pela letra N, está contido no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Observe novamente a relação entre esses conjuntos e o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Então, naturais, contido dentro dos inteiros, contido dentro dos racionais. Porém, esses elementos não estão contidos dentro dos irracionais. O conjunto dos irracionais é um conjunto à parte dos racionais, ou seja, os elementos que estão aqui nos irracionais não estão nos racionais, e os elementos que estão nos racionais não estão nos irracionais. Quem que são os elementos que estão nos naturais? É aqueles números que a gente usa para contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que são os inteiros? É todo o conjunto natural mais os números inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. O conjunto dos racionais, então, ele pega todo o conjunto dos inteiros mais as frações e aqueles números com vírgulas, né? Então, A sobre B, em que B é diferente de zero. B é diferente de zero porque o B não pode ser negativo. Não existe uma divisão por zero. Quem que está aqui dentro? Tá o 4,5, tá o 3,2, tá o 1,3333, tá as frações, 1/3, que é o 0,3333, as dízimas periódicas, então, estão aqui dentro, né? Todos aqueles números que dá para ser transformado em fração. E quem que está nos irracionais? Bom, aqueles números que não podem ser transformados em frações, ou seja, aqueles números que têm vírgula e não tem um período, né? Não tem um período, são números infinitos que não têm um período. Não tendo período, não dá para transformar em fração. Então, aqui está o número π, que é aqui tem um erro de digitação, né? Não é 1,14, é 3,141592,654 infinitamente. Está a raiz quadrada de 2, 1,41, 42, 13, 56. Está a raiz quinta de 3, 1,24, 57, 30. Tem vários números aqui, certo? Uma curiosidade, existem muito mais números irracionais do que racionais, tá? Na reta numérica, a gente vai ver logo à frente, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, ao reunir o conjunto dos números racionais ao conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, que indicamos por R. Então, se nós pegarmos e juntarmos os racionais juntamente com os irracionais, somarmos os elementos que estão aqui com os elementos que estão aqui, nós teremos os reais, tá? Que é a união dos racionais com os irracionais. Aqui a gente tem a reta numérica. Então, todo número natural, inteiro, racional e irracional é um número real, ou seja, todos os números que estudamos até agora pertencem ao conjunto dos números reais. Então, nós temos aqui um ponto de origem, uma reta, né? O zero é o ponto de origem. Para a direita do zero são os números positivos, para a esquerda do zero são números negativos. Então, aqui nós temos vários, né? Temos os racionais e os irracionais. Aqui, ó, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3 são números inteiros. Aí tem os racionais. Quem que são os racionais? O 2,5, o 2,666, que tem período, dá para transformar em fração. O 4,5,
o número com vírgula aqui finito, né? Quando é finito, não importa que não se repita, mesmo que não se repetisse o 999, daria para transformar em fração quando é finito. O menos 7 quintos, o menos 0,4, o menos 2,666, o menos 3,3. Aqui nós temos irracional, menos raiz quadrada de 5, o raiz quadrada de 2 e o π. Mas são muito mais. A gente pegar uma pinça e for pinçar o número dessa reta numérica, vai ser um número racional, porque tem muito mais números irracionais. Imagina assim, para o número 1, o 2, o 3 aqui, pega aqui o 1, bota 1 raiz quadrada de 2. Vai dar esse valor aqui. O 2 bota 2 raiz quadrada de 3. O 3, 3 raiz quadrada de 3. Todos esses números são irracionais. O 4, bota 4 raiz quadrada de 2. Ou para o 4 tem o 4 raiz quinta de 2. Né? Então tem muito mais números irracionais do que números reais em uma reta real. Uma reta numérica. Então, podemos associar a cada ponto dessa reta um único número real e a cada número real um único ponto dessa reta numérica. Chamamos reta real a reta numérica que representa todos os números reais. Algumas características dos conjuntos numéricos são: com os números naturais, não podemos expressar, por exemplo, a temperatura menos 4 graus Celsius e a capacidade de 3,5 litros ou a distância raiz quadrada de 2 centímetros. Por quê? Porque o menos 4 não está no conjunto dos naturais, sim no conjunto dos inteiros. O 3,5 nos racionais e o raiz quadrada de 2 nos irracionais. Então, o conjunto dos naturais não podemos, se a gente estiver trabalhando só nos naturais, a gente não pode escrever menos 4, não podemos escrever 3,5 ou raiz quadrada de 2. Com os números inteiros, podemos expressar a temperatura menos 4 graus Celsius, mas não podemos expressar, por exemplo, a capacidade de 3,5 litros ou a distância raiz quadrada de 2 centímetros. Mesma ideia, né? Nos inteiros a gente escreve os negativos, mas não escrevemos os com vírgula e os racionais. Com os números racionais, podemos expressar a temperatura menos 4 graus Celsius, a capacidade de 3,5, mas não podemos expressar, por exemplo, a distância raiz quadrada de 2 centímetros. Então, é a mesma ideia dos outros dois itens aqui em cima, né? Nós temos os racionais. Não podemos escrever raiz quadrada de 2, porque o raiz quadrada de 2 está no conjunto dos irracionais. Com os números irracionais, podemos expressar a distância raiz quadrada de 2 centímetros, mas não podemos expressar, por exemplo, a temperatura menos 4 graus Celsius, nem a capacidade de 3,5 litros, certo? Porque são conjuntos distintos. Menos 4 graus Celsius e o 3,5 estão nos racionais. Lembra que os elementos que estão nos racionais não estão nos irracionais. Com os números reais, podemos expressar qualquer uma dessas medidas e também efetuar qualquer adição, subtração, multiplicação, divisão por um número diferente de zero ou potenciação, ou ainda extrair a raiz de qualquer número não negativo para expressar uma medida. Por que isso? Bom, vamos pensar assim, raiz quadrada de menos 4. Quanto que vai ser? Bom, vocês podem dizer, professor, é menos 2. Bom, então olha só, menos 2 elevado ao quadrado, né, porque a raiz quadrada é qual é o número que elevado ao quadrado vai dar o que está embaixo da raiz, né? Nesse caso, menos 4. Então, se nós pegar e colocar ao quadrado o menos 2, eu terei menos 2 vezes o menos 2. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Ou seja, mais 4, e não o menos 4 que está ali. Lá no ensino médio, vocês vão ver que vai existir o conjunto dos números imaginários. E lá, então, terá a solução para a raiz quadrada menos 4. Por enquanto, a gente continua como quando tiver uma raiz com o índice par, aqui pode ser raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz sexta, de um número que seja negativo, para nós vai ser não existe, né? Símbolozinho de E virado, cortado, símbolozinho de não existe. Bom, então a explicação do conteúdo seria isso. Agora vamos resolver aí as páginas 141 a 143 desses exercícios que estão nessas páginas. Pertinho das 9h20 eu vou colocar as respostas desse exercício para vocês conferirem se vocês acertaram ou se vocês erraram. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí para vocês. Um bom estudo e lembrem,
não saiam de casa, apenas se for de extrema urgência e de necessidade, tá ok, pessoal?